Shalom aleikum, aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, judaico, grego e outros comentários bíblicos. Quero fazer o comentário hoje sobre a biografia secreta de Mateus. Quem era Mateus? Hoje, dia 18, segunda-feira, quero fazer o comentário de Mateus, a biografia secreta deste homem que era conhecido como Levi. Vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá da palavra de Deus? Vamos lá. Quem era Levi? Levi, sabemos bem na verdade, que era um publicano. A palavra Levi no hebraico significa unido e afeitoso. Ligado, unido e afeitoso. Quando nós olhamos pelo nome Levi, diz a história que existe mais de 11.092 pessoas com este nome no mundo. Olha só que interessante. O nome Levi no grego significa vinculado. O nome Levi no grego. O nome Levi no hebraico, ele tem um sentido de presente de Javé. Olha só. O nome Levi em hebraico significa presente de Javé ou Javé. Quando nós olhamos, quando Deus muda o nome de Levi para Mateus, Deus já estava mudando o caráter dele. E o nome Mateus significa Jeová deu dom, ou dom de Jeová, conhecido como dom de Deus, ou presente de Deus. O nome de Mateus no grego é chamado de Mataios, que significa primazia. Olha que coisa linda e magnífica. Quando nós olhamos a biografia de Mateus, o nome dele no original se chamava Matalaia, que quer dizer presente de Javé. Quando nós olhamos a biografia, você sabia que o Evangelho de Mateus não deveria ser o primeiro livro dos evangelhos? Isso mesmo. O livro de Mateus era para ser o segundo livro dos evangelhos de Jesus. Aí você vai me dizer, por quê? Porque o livro de Mateus, ele contém 600 versículos. E o livro de Marcos contém 662 versículos. Então, quando nós olhamos para essa quantidade de versículos, diz os historiadores que deveria ser o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o primeiro livro escrito nos Evangelhos. Quando nós olhamos, quem era Levi? O que Levi fazia? Levi fazia coletor de imposto. Ele era um coletor de imposto, como também trabalhava na porta de Cafarnaum, coletando impostos. Quem era o nome do trabalhador de Levi? O que é trabalhar coletando imposto? Era coletor de imposto dos povos judeus e hebreus durante a dominação do império chamado Herodes. Quanto tempo trabalhou Levi nessa área? Historiadores como Clemente e Alexandre dizem que ele trabalhou 15 anos coletando impostos. Mateus há um termo engraçado e interessante quando nós observamos a biografia de Mateus. Quando nós observamos Mateus, a forma dele orar, o termo dele orar é interessante, porque o termo da oração de Mateus é dessa forma: perdoa-nos as nossas dívidas. Agora Lucas, quando ele ora, diz assim: perdoa-nos os nossos pecados. Olha só que interessante. É muito interessante isso. Quando nós olhamos aonde morava Levi, provavelmente Levi ou Mateus morava em uma cidade chamada Cafarnaum, que provavelmente trabalhava por ali. Mateus, no meio do seu trabalho, foi chamado diante dos coletores de impostos em Cafarnaum. Foi o único discípulo, individualmente, um discípulo chamado individual. Olha só que interessante, você sabia disso? Que Mateus, ou Levi, foi o único discípulo a ser chamado individual?
Mateus tem sido o nome dado por Jesus. Você sabia que Jesus, no banquete qual os publicanos e pecadores, Jesus sempre participava? Você sabia que o sermão de Pedro, Levi, estava nesse sermão? Olha só que interessante. Quando nós observamos, lembrar o nome de Levi é lembrar de coisa passada. Quem era Alfeu, o pai de Mateus? Alguns dizem que este nome mudavam por causa da cultura judaica. O nome Alfeu é aquele que troca ou mudança. A palavra Alfeu no grego é Aipilios, que quer dizer o Deus do rio. Olha só que interessante. Mateus tinha um irmão e o seu irmão se chamava Tiago. Olha só que interessante. O nome Alfeu tinha um tipo de dado helênico para os judeus no século I no ano de Cristo. Pois eu não vi para salvar o justo, mas sim salvar os pecadores. Baseado em Mateus 9, 12 e 13. Mateus era um cobrador de imposto que trabalhava para os romanos. Mateus era um Levi e era considerado pelos demais judeus como traidor. O texto de Mateus 9, verso 1, declara que Jesus encontra ele na porta da cidade. Mateus falava em aramaico, grego e latim, e no tempo cobrava o imposto como era mal visto na sociedade judaica. Era igual como Zaqueu, o publicano, que era também como Zaqueu. Zaqueu era um dos maiores publicanos na época. E ele era chamado maioral dos publicanos, porque ele cobrava o imposto. Um certo dia, Mateus recolhia os impostos de Pedro, Tiago e João e André. Antes seria os discípulos. Antes de ser discípulos, olha só que interessante. Levi tinha cobrado o imposto de Pedro, de Tiago e de João e de André. Olha só, Mateus sentava-se no portão da cidade e era importante lá na alfândega. Clemente diz que no norte de Mateus, natural, publicando, ele olhava o que era possível para pagar os impostos. E ele havia colocado o seu coração à riqueza e terrena e não à riqueza espiritual. O Talmud diz que Mateus foi condenado pelo Sinédrio e Mateus foi perfurado por uma lança. Olha só que interessante. Então este é um comentário lindo e maravilhoso da palavra de Deus que entrego para vocês. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Se inscreva neste canal lindo e maravilhoso chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Alá. Evangelista André deixa o Shalom, Maleikum, Salah.